Fala 72. Meus irmãos, agora nesse texto aqui, meus irmãos, vamos aqui pedir a Deus a graça. Pedir a Deus a graça. O pregador, ou quaisquer pregador, tem que pedir a graça de Deus, porque sem a graça de Deus a gente não fala nada. Eu posso chegar aqui e desabafar em cima dos irmãos, os meus ódios, as minhas iras carnais, ele vai passar de mazelas, que é uma das coisas que o pregador ele tem que vigiar as tábuas do coração quando for subir na tribuna. Por quê? Se o pregador subir em cima da tribuna com ódio no coração, ele vai falar pelos cotovelos. Sim ou não, meus irmãos? Por quê? Ele vai estar desabafando, vai estar com problema com a Marina, com a Eli, com a Vânia, com a Francis, com o pastor. Então vai usar um texto palpitante para quebrar os irmãos. Então isso eu creio que seja uma pregação, eu creio que seja isso um desabafo. Tem coragem de falar para a pessoa e vai usar o texto bíblico para desabafar. Então eu acho que isso é brincadeira de criança, não é pregador, mas é falador pelos cotovelos. E eu fico feliz quando os irmãos vêm aqui na igreja e trazem uma palavra e explicam o que lê, porque o que vai edificar a nossa vida é realmente isto. As palavras que a Cruz Marina expressou a respeito do evangelista Manuel, eu fico feliz também que eu fico edificado também por isso, porque o irmão é bem claro, objetivo, direto e explicativo. É isso que nos edifica, né? E também, em parceria também, nós somos pessoas da roça. E fico feliz pelas expressões que Deus dá aos irmãos quando vem pregar aqui. Não fica enfeitando o pavão. Nós somos uma igreja simples que pregamos o que lemos. Às vezes até machuca os irmãos, que a gente quer ser muito original e termina às vezes machucando os irmãos. E às vezes nós saímos feridos também. Observe aqui esse texto aqui, irmão. Jesus manda o discípulo aqui, ele fala 72. Ele manda de 2 em 2. E Jesus designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Agora o texto aqui, observa aqui. Adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele mandou aqui os evangelistas de 2 em 2 a cidade a qual Jesus haveria de ir. Tratou de esteira. Que é o que falta hoje na igreja. Inclusive, eu estou devendo a Deus isso aí. Não vou só criar uma carta falando da causa dos outros, em cima da minha. Estou devendo a Deus isso aí, evangelização. Deus tem me cobrado porque eu tenho ficado até tonto. Vou ter que fazer isso o mais rápido possível. Mais rápido possível. Não tem curva. Deus tem me cobrado, você percebeu? Tem me cobrado, meu irmão. Como tem me cobrado? Estou sendo negligente nisso? Estou sendo negligente. Não vou dizer que eu estou. E há um alerta para nós que somos evangelistas. Eu sou evangelista, sou pastor, sou evangelista. Temos que ter a obra da evangelização? Sim. Porque a igreja que não faz evangelização, ela está devendo, ela está doente, ela está enferma. Ela está decadente, ela está miseravelmente deficiente espiritual. Mas nós iremos sair desta lacuna, meus irmãos. Aqui Jesus diz assim, e ele envia de 2 a 2 as cidades que ele haveria de ir. Que é o que a igreja tem que ter hoje, meus irmãos. Eu fiquei boca aberta quando vou dar nomes. Uma certa irmã de uma igreja esse dia me procurou no serviço e falou: evangelista, eu estou doente. Falei: mas a senhora está tão saúde, está até pulando com o pessoal igual o Saci Pererê. Falou: não, mas eu estou doente porque a minha igreja, olha o que ela falou para mim. A minha igreja fez um congresso. Olha só o que eu vou falar, é muito sério o que eu vou falar, irmãos. A minha igreja fez um congresso e gastou 10 mil reais. 10 mil reais. E eu perguntei uma pergunta mágica para ela: quantas almas ganhou para Jesus? Sabe quantas almas ganhou para Jesus, meu irmão? Nenhuma. Abre-se um parênteses. Aonde que eu vou pegar o dinheiro de vocês, 10 mil reais, e gastar congresso, festança? O que é isso? Nem pensar, meus irmãos. Pastor, eu vou congregar na igreja, faço congresso, então congrego lá, mas não vamos fazer congresso para isso. Nem pensar. A tua oferta para investir, irmão, em coisa que não vai dar nada, não está errado. O reino de Deus tem que ter a maior festa, como diz a Bíblia, pela Bíblia. Qual é a maior festa? Que é no céu? Quando um pecador se arrepende.
Podemos fazer aqui congresso com as irmãs da roupa vermelha, que nem a pomba gira, ou fazer um congresso com as irmãs de roupa azul, amarela, de qualquer cor. Irmão, isso é bacanagem. Desculpa a minha linguajar, irmão. A maior festa de Diaconisa Marina é no céu, porque, irmão, é muito sério que eu vou falar, irmãos. Acaba-se o congresso e acaba-se a igreja. Estão se devorando, não vou dar nomes. A irmã falou assim, pastor, na minha igreja estão se devorando, as irmãs estão brigando por causa da roupa, da coma, não quer do jeito, e vai pra cá e vai. Acaba com esse negócio, acabou o problema, irmão. Eu fui na congregação cristã no Brasil, não tem essas coisas. Certo, Marina? Não tem isso. A Universal não tem isso, está lá os irmãos, a igreja cheia lotada. E nós pentecostais ficamos preocupados com congressos, Sabe para que é esse desculpa que eu vou falar, irmão? É para tirar foto, para pôr no maldito Instagram. Ou Instagram, que é o certo, correto é Instagram. É só para isso, Marina, e nada mais. Porque o maior fruto de uma igreja irmãos, o maior fruto, sabe qual é, irmão? É quando o câmara chega aqui cheio de maconha na fuçanha, cheio de cocaína ou de cachaça, ou embriagado cheio de droga, e a palavra vai ao encontro, e a pessoa é salva pelo poder do sangue de Jesus. É isso que nós precisamos, aleluia. Que a pessoa chega aqui, irmãos, é quebrado, moído, cheio de patifaria, e é liberto pelo poder da palavra, evangelista. Precisamos disso, Diaconisa Elia. Salvação de almas. Precisamos disso, salvação de alma. Até a Diaconisa Maria falou uma coisa aqui, eu fiquei encucado, que uma certa criança é batizada com o Espírito Santo. Por isso que a senhora falou? Vemos isso nos dias atuais? Não, sabe por quê? Porque o cidadão traz o filho para a igreja, o cidadão traz o filho para a igreja e punha na mão dele um celular de 60 quilos, e fica lá o menino lá, irmão, oprimido, deprimido. Tira o celular da mão desse filho da mãe e manda ele ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, aleluia! Se queremos ter uma geração forte, irmãos, nós temos que dar para o nosso filho não um celular, mas dar-lhe para ele uma Bíblia desse filho, se enche da palavra, se enche do Espírito Santo e deixa as porcarias de lado, aleluia. Assim nós teremos uma geração cheia do Espírito Santo, aleluia. Mas nas palavras da Maria eu endosso e digo, é para o filho ficar calado. Quer ficar calado, põe ele para orar. Ensina a palavra de Deus para ele. Aleluia. Vamos ver mais isso, Eric, que pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, França. Vamos ver mais pessoas, nem criança, nem adulto com 300 anos sendo batizados no Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque, irmão, o modernismo está tão estupefato nas nossas igrejas que ninguém se arrepia mais nem o dedão do pé, quanto mais os cabelos da cuca. Por quê, irmão? Porque as igrejas estão cada vez mais modernas demais. O modernismo está estragando nossas igrejas. Mas não vamos deixar, irmãos, esse modernismo demasiado entrar em nossas vidas. Nós vimos para a igreja morta e voltar no caixão. Não, nós temos que vir para a igreja fraco e voltar em pé, cheio de Deus, da graça e da unção do Espírito Santo. Aleluia. É o que precisamos nos últimos dias, meus irmãos. Os irmãos têm que chegar na igreja fraco e saírem fortalecidos pela palavra de Deus. Olha o que Jesus, olha o que o Lucas fala aqui, irmãos. Olha o que ele fala aqui. Não tem mais isso. Olha o que diz aqui, irmão, olha só. E ele lhes disse, a colheita é grande, mas são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu tenho uma teoria própria. Dois senhores aqui. Primeiro senhor, Jesus Cristo, que é o patrono da igreja. Sim ou não? O segundo que aqui fala é os pastores das igrejas, porque Deus vai descer do céu mandando nós irmos evangelizar. Deus vai usar o anjo da igreja para dizer, rapaz, levanta a cauda do sofá e vai evangelizar, que é os pastores que induzem aos seus membros a membresia a fazerem. Segundo é Deus. Agora, se o pastor da igreja é um santo abençoado preguiçoso, irmão, eu não tiro da lista não. É um santo preguiçoso, não evangeliza, não faz a obra. No dia que é para fazer evangelização, está na praia queimando a pança. Ô, meu irmão, como é que a igreja, como que as almas irão ser salvas se o próprio líder da igreja não dá exemplo? Não vai ter salvação nenhuma, nem talvez já será salvo, meus irmãos. Por isso nós queremos uma igreja diferente, nós precisamos de uma igreja, irmão, que nos dias atuais diferente, uma igreja mais responsável, aleluia. Quando fala em igreja não é paredes brancas e azuis, mas quando fala de igreja responsável é nós. Nós temos que buscar responsabilidade espiritual para nós, pastor. Ele sabe o que acontece? Porque senão a gente vai ficar na mesmice, irmão, a vida toda. E eu não quero, já falei lá em casa, eu não quero morrer a minha vida vazia. Eu quero morrer cheio do Espírito Santo, como diz o pastor Elia, pulando com o pessoal que não sabe se pererê. É isso que eu quero.
Aleluia, eu preciso desse avivamento da minha vida. E quero que meus filhos também participem. Quero que meus filhos sejam uma bênção. Quero que os filhos de vocês sejam uma bênção também, meus irmãos. Olha o que Lucas fala aqui, irmão. Jesus manda de 2 em 2 a evangelização. Mas uma palavra aqui que eu li aqui me machucou. Vou recitar ela agora. Olha o que ele diz aqui. Machucou eu. Os trabalhadores são poucos. Agora o que ele diz assim, vão, versículo 3. Vão, eu os estou enviando. Eu estou os enviando como cordeiro entre os lobos. Essa blusa aqui é uma benção. Minha blusa abriu. Minha mulher é uma benção. A blusa abriu. Esses botões aqui é mágico, é automático. Aperta o botão e ele cai. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Eu vos estou enviando como cordeiro entre lobos. Mas ultimamente é os pastores que estão tomando lugar do lobo. É muitos pastores que estão tomando lugar do lobo. O lobo está até com medo de alguns pastores, meus irmãos. Desculpa falar isso. Pastor? Apenas que fala com ele, ladrão. Pastor rouba o dinheiro dos irmãos. É isso que falam. Pastor é tudo picareta. É isso que eles falam. A sociedade fala isso. Sabe por quê, irmão? Por causa, não de todos, de alguns, vírgula, que dão um exemplo. Então a massa humana fica com medo de pastor. Jesus disse assim, eu vos envio como ovelhas, como cordeiro ao meio de lobos. Lobos. O que você vê de sátira, de sarcasmo, de pastor na rede social, isso é uma coisa um pouco aberta. A gente fica doido, meu irmão. Mas vamos prosseguir. Mas nem por isso nós vamos desistir da fé, meus irmãos. Não levem bolsa e nem saco de viagem, ou alforje, nem sandália e nem o sal de ninguém pelo caminho. Quando entrarem em alguma casa, digam primeiro, paz está para esta casa. E se houver ali homem de paz, a paz repousará sobre ele, e não ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comem e bebam do que eles derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Versículo 8. Quando entrar numa cidade e for recebido, como que ele foi posto à mesa, posto diante de vós. Agora o 9 é que machuca. É o que nós não nos vemos mais hoje, meus irmãos. Olha o que está no versículo 9 aí mesmo. Não se vê mais isso. Não se vê mais isso. Versículo 9. Nós não vemos mais isso nos dias atuais. E está escrito assim, ó. Cure os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Não tem mais isso, meu irmão, curas. Não existe mais cura, meu. Cadê as curas, pastor? A culpa está em quem ali? A culpa está em quem, Vânia? Em quem está em nós. A culpa está em nós. Jesus nos deu essa autoridade, evangelista, de nós curarmos as pessoas. Jesus deu para nós. A pessoa vem para a igreja e volta para o hospital, vai direto para a sepultura. A pessoa vai para a igreja, eu me lembro de uma situação, de uma certa igreja, que a irmã estava doente com a pressão alta, e vai daqui, vai lá, a irmã foi para o hospital e morreu no hospital. Não é só fizeram pela irmã da igreja. Pelo amor de Deus, o Senhor nos deu essa autonomia de evangelização e de ganhar almas. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 4, meus irmãos, versículo 1 em diante, nós vimos lá os saduceus dizendo assim, Pedro e João, não queremos que vós preguem no nome de Cristo. Mas eles não obedeceram, eles foram para cima. Está lá em Atos capítulo 4. Eles não cederam, não pararam. É o que nós escutamos o dia todo, a vida toda. Palavra de desmotivação, palavra que a gente vai conseguir, palavra que a gente é um perdedor. Mas quando nós lemos aqui em Atos capítulo 4, meus irmãos, que o pessoal do Sinédrio pegaram Pedro e colocaram na prisão juntamente com João, em Atos capítulo 4. E no versículo de número 3, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram, chegando o número dos homens que creram a perto de quase 5 mil. 5 mil. 5 mil. Por que aqueles homens foram convertidos, pastor Elias? Sabe por quê? Porque Pedro e João não fez como alguns pastores dos dias atuais, me incluo também. Não ficaram somente em casa. Não.
Pedro e João foi lá e pregar a palavra. Pedro e João foi lá e evangelizar. Embora que o Sinédrio, o Anás, o Caifás, aqueles mesmos lá da turba que matou Jesus Cristo, pôs Jesus na cruz, a turba, está aqui no texto, Alexandre, chegaram para Pedro e disseram, vocês têm que parar de falar desse nome. Ele disse, não, nem pensar. A Bíblia diz que eles pregaram, quase 5 mil almas se converteram. Colocaram Pedro e João na prisão, mas 5 almas tinham sido ganhas. Hoje, se colocar um pastor na igreja, a igreja desvia. Se colocar um pastor na igreja, a igreja se acaba. Por quê? Alguns, a igreja não é de Cristo, é dele. Eu já falei para minha mulher, nós estamos em poucos membros, mas falei para minha mulher, bati as botas primeiro com ela, que Deus o livre, a obra tem que continuar. A igreja não é do Aurélio, eu sou apenas um mordomo e tentando ser um mordomo bom. Porque existe igreja, irmãos, quando morre o pastor da igreja, a igreja fecha. Então, irmãos, a igreja era de quem? De Cristo ou dele? Se a igreja fechou, ele fechou, então a igreja não era de Cristo, era dele. A igreja tem que ser de Cristo. Morre-se o pastor, Deus levanta o melhor. Já falei para Jesus Cristo, quando eu morrer, levante um melhor, mais sábio, cheio de Deus, de caráter, de vergonha na cara, macho de uma só mulher, cheio do Espírito Santo. Não é isso, meu irmão? Porque hoje em dia, irmãos, é isso que tem que ter na igreja, irmão. Você tem que ir na igreja, irmãos, e você sentir o quê? Aparatado, você tem que se sentir apoiado. Como que você congrega numa igreja e você não tem confiança no seu líder, você não confia? Você acha o seu líder um mau caráter? Eu não congrego numa igreja dessa nem na bala. Nem na bala. Você tem que chegar na igreja e... meu irmão, eu vou ter que falar que eu não vou aguentar. Aleluia. Convidar um cidadão para pregar aqui nesse altar. Aqui nesse altar. Vou dar nomes. Eu sou convidado. Eu estou aqui agora esse dia na rua da feira ali, mastigando sorvete com a minha mulher, com a Vânia. E passo aquele pregador, me ajuda aí que o santo velho aqui é de barro. Sei que estou sendo defeito, mano. Passou ele lá, eu não vou levantar a minha calça porque é falta de vergonha. Mostrando aqui, irmão, bem aqui, um shortinho bem curtinho, que nem o Caleb veste, bem curtinho, aquela camisa regata bem aqui mostrando um sovacão cheio de cabelo. E pelo que eu bicicleta, eu falei, Vânia, ele não prega na sinagoga, só se você precisa do meu cadáver, e eu morto na prega no pé dele. Porque o pregador ele tem que dar exemplo, meu irmão. O pregador tem que andar na rua e falar assim, aquele irmão é um de Deus. Me ajuda aí. Você vai pôr, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Se fosse ao mínimo no joelho, mas aqui em cima, mostrando as pelancas, irmão, que é isso no altar do Senhor. Vai pregar o que de Deus, pastor Elia? Vai pegar o que de Deus, Ellen? Que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus, nós somos um ministro de Deus. Nós somos mensageiros da maior palavra. Nem a palavra do presidente Biden, nem a palavra do presidente Trump, nem do Peter, do que que seja, do Putin. Não tem poder como esta palavra. É a maior mensagem da cruz, é a palavra de Deus, irmão. O homem que é mensageiro, ele tem que honrar a calça que veste. Tem que honrar a calça velha que veste. Ou então desce do altar e não prega mais nada. Eu olhei para a fuçanha dele, ele olhou para minha cara e baixou a cabeça. Isso porque eu sou um pecador igual a ele. E Cristo. Ele olhou para minha cara e viu que ele tinha se escandalizado. Eu não falei nada. Mostrei para a Vânia, não chegou nem a ver, mas eu vi. Eu fiquei triste. É por isso que Jesus, irmãos, Jesus não está curando nenhuma unha de crente mais na igreja. Sabe por quê? Porque os próprios líderes não estão dando exemplo. Falei para Jesus, me ajuda. Eu tenho que mudar. Os irmãos têm que vir na igreja doente e sair curado. Os irmãos têm que vir caídos, sair levantados, fortalecidos, vibrantes, cheio de Deus, cheio de caráter de Deus, como diz o pastor Elia, vibrante, cheio da unção, pulando que nem o pastor Elia pula aqui com 2 pés, aleluia. Os irmãos têm que vir fracos e sair fortalecidos. Sabe por quê? Porque em cima do altar tem um homem de Deus, um ministro ou uma ministra da palavra que tem exemplo de cristão, tem Deus na vida, aleluia. Mas você vai numa igreja, irmão, meu Deus do céu, que o líder está para lá de Bagdá, tu vai morto e volta mais morto ainda. O defunto tem até medo de tu. Por quê, meu irmão? Porque nós, a Bíblia, irmão, não adianta. A Bíblia diz, é bem claro, que nós, o líder, ele é um exemplo. Não é assim que diz a palavra? E o que é que diz a palavra? Um cego guia outro cego, o que é que acontece? Ambos cairão no mesmo precipício. Agora você congrega numa igreja que o teu líder
é um salafrário, está em cima das irmãs, canta as irmãs, é ladrão, é bacatela. Irmão, nós estamos para lá de Bagdá. Por que eu estou falando isso? Porque existe isso, meu irmão. No nosso meio cristão existe essas patifarias, esses podridões. Mas que o Deus Todo-Poderoso nos guarde, Diaconisa Marina. Que o Deus Todo-Poderoso nos guarde, Elia. Que o Deus Todo-Poderoso nos encha mais e mais do seu Espírito Santo. Que nós possamos colocar a mão sobre a pessoa e a pessoa ser curada. A pessoa ser renovada. A pessoa ser batizada com o Espírito Santo. A pessoa sentir Deus na vida, aleluia. Atos 4 aqui, se vocês podem ler em casa, irmão, depois. Pedro disse, não, vocês não vão parar de falar o nome de Jesus, não. Eu prego Jesus ressurreto. Jesus Cristo, só pelo nome dele, está em Atos 4, versículo 12. É só pelo nome de Cristo que o homem deve ser salvo e não há mais outro nome. Amém. É nesse nome que eu prego. Colocaram Pedro na prisão, mas quase 5 mil almas tinham sido salvos. Mas por que esse fruto, irmão? Por que esse fruto? Evangelização. Gasta-se muito em congressos, gasta-se muito em festividade das igrejas, mas não se investe um centavo a mais na obra da evangelização, que é o primordial da igreja, é a obra da evangelização, meus irmãos. Amém. Obra da evangelização. Evangelista, mas tu não está evangelizando. De verdade. Mas eu vou ter que fazer isso. Porque eu não quero estar na lista dos negligentes, nem pensar dos omissos. Porque Jesus, quando ele diz lá em Marcos capítulo 16, o que ele disse? Ide por todo mundo e não ficar em casa assistindo o Faustão, ou assistindo a novela, ou a Maria do Bairro, ou a Maria da Mexicana. O que aconteceu? Eu estou chorando porque a Maria do Bairro. O que é isso, meu irmão? Sabe aquela novela mexicana? E tem algumas irmãs que usam até um lencinho. Está entendendo? Não vou dar nome. Por que está fundando? Eu estou assistindo a novela mexicana lá do ator. O que é isso, meu irmão? Não, nós temos que se encher de Deus em nome de Jesus. Nós temos que se encher de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Ô, meu irmão, é igualmente perdeu o culto de domingo nas palavras do pastor Elias. Quem foi que falou culto de domingo? Quem foi que falou? Perdeu o culto de domingo, irmão? Somente em último caso. Mas é o culto da família, em qual você leva o seu filho para a igreja. Irmão, vê os americanos. Eu assisto muito os cultos americanos, irmão. Irmão, eles abrem a igreja de manhã e só fecha 10 horas da noite. É o dia todinho, irmão. Há igrejas lá que eles fazem culto, eles almoçam na igreja e depois do culto jantam na igreja ainda. Eu falei, mas por que isso? Aí eu entendi. Da forma que eles acreditam de se familiarizar mais e mais com as coisas do Senhor. E eles entendem que é assim que eles se familiarizam e se aproximam mais das coisas de Deus. E é gostoso eu buscar o Senhor, é ótimo. Então, irmãos, aqui vou terminar. É o que precisamos nos dias atuais. O que é, evangelista? Buscarmos mais, congregarmos mais, lermos mais a palavra, dedicarmos mais a nossa vida, buscar mais, sabe por quê? Porque há uma recompensa para isto. Há uma recompensa para isto, meus irmãos. E aqui nós vemos, meus irmãos, vou terminar agora, que Jesus disse assim, ó, ide de 2 em 2. Hoje nem mais um vai. Nem mais um vai. É poucos que vai. Uma pessoa me disse, mandou mensagem esse dia no WhatsApp, me ligou, pastor, agora eu vou estar firme com você. Irmão, eu acredito quando eu vejo dentro da igreja. Quem enriqueceu de promessa foi São Francisco da Chaga do Canidé, de 1200 e taratatá. Ele que enriqueceu com promessa. Eu não acredito em balela. Eu já fui muito de acreditar em balela. Até me emocionava, até chorava. E aí ele dizia, mas Vânia, você é muito emotiva, Aurélia. E tem razão. Aí ele sempre falava, Aurélia, você é muito pastor, você é muito emotiva. Quando alguém fala, tô com você, eu já falo assim, vixe, coitado, Aurélia, acredita em tudo. É isso. Eu não acredito mais. A pessoa não aparecia, não. Eu não acredito mais. Pastor, eu estou congregando com você. Amém. Eu ainda coloco amém em espanhol, com N no final. Que amém em português é com M. E se for em espanhol é com N. Eu coloco amém em espanhol, a pessoa não entende, que eu coloquei em espanhol. N. É tipo a ironia. Quero ver para crer. Então, em nome do Senhor, irmão, nós vamos pegar firme para valer. E dizer, Jesus, conta comigo que eu estou aqui para fazer a tua obra. E não esperemos, irmão, coisas boas para fazer a obra. Que sempre é luta, é pendengue, é problema daqui, de acolá. Mas em nome do Senhor, eu costumo dizer aquela palavra que Salomão falou. Se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Fique de pé em nome de Jesus, vamos fazer oração. Eu vou chamar a pastor Elias para nós na Santa Ceia. Aleluia. Por gentileza, pastor Elias. Vou pedir para você lavar as mãos e vamos já fazer uma oração aqui. Aleluia.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu apresento, meu Pai, nesse momento, meu Deus, este pão, este vinho, consagra este pão, consagra este vinho no nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa, meu Pai, consagra este pão, consagra este vinho, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. Poder aceitar, meus irmãos, vamos cantando o hino 301, meus irmãos. Vamos cantando 301, peço que as irmãs puxem o hino 301, que eu vou aqui estar lavando as minhas mãos em nome de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Cante o 301 e eu já vou. É difícil de ter aqui, mas tá bom. Nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos orar mais uma vez, pastor Elias e irmãos, por esse pão, por esse vinho de Jesus. Vamos orar. Pode pegar o vinho. Vamos orar. Bebendo por fé, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, consagra este pão, consagra este vinho no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, consagra e derrama da tua bênção, Senhor. Ó Senhor, me perdoe os meus pecados, me perdoe as minhas fraquezas, sou homem falho, sou fraco, Senhor, me ajuda, Pai. Consagra este pão, consagra este vinho, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Queremos ver almas salvas, queremos ver almas salvas, queremos ver almas salvas, Senhor, salva as almas, nos usa para isto, nos usa para isto, Senhor, nos usa para isto, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Pai. Fortalece os teus servos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou ler a palavra em 1 Coríntios capítulo 11. Assim que eu ler, pastor, eu vou pedir para você distribuir, tá certo, meu pastor? Eu vou ler rapidamente 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Eu fico feliz em meus irmãos aqui tomando Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um ato de fortalecimento espiritual. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que eu beber em memória de mim. Leia o 26, por favor, meus irmãos. Por favor, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, como Senhor o corpo do Senhor. Amém, meus irmãos? Pensa assim, pastor, ele para estar passando o pão em nome de Jesus, e continuamos a cantar o 301. Aleluia. E discípulos da volta, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar pra então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Meus irmãos, levante o pão, o símbolo do corpo de Cristo. É gratificante esse momento, pastor e irmãos. É muito gostoso, é muito ótimo. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Faça-se isto em memória de mim. Pode participar em nome de Jesus, meus irmãos. Nesse momento da tua presença aqui, Senhor, abençoe o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha abençoado o seu filho, para nos perdoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Cantemos, continuemos a cantar o 301. Por favor, pastor, pode passar. Exceto-se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem